A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, quero compartilhar uma palavra de Deus convosco. Quero dizer já desde o começo. Talvez alguns não vão gostar desse vídeo, mas é para ajudar. Para começar, quero ler o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 22. Que diz assim a palavra de Deus: abstenha-vos de toda aparência do mal, afaste-se de toda aparência do mal, fuja de toda aparência do mal. Com esse versículo quero trazer o tema desse momento, que a gente ouve por aí afora, inclusive alguns renomados pastores que querem ver e querem ser aquele politicamente correto, que tem multidões que o segue e que aplaude, dizer abertamente que não existe nem na Bíblia que crente, não está escrito que crente não pode beber, proibido beber álcool, bebida alcoólica. Rapidamente quero dizer que hoje, em termos de droga, existem dois tipos de drogas, ou as drogas lícitas e as ilícitas. O álcool e o tabagismo, ele se enquadra com a questão da droga lícita, onde vende até no mercado junto com alimentos, tanto álcool como cigarro, fumo, essas coisas. Infelizmente, até pessoas que se dizem cristão vendem álcool ou droga, vamos usar essa palavra mais clara. Droga, vende droga, é uma droga lícita, mas vendem. Lícita, quando eu digo lícita, no ver dos homens, na linguajar dos homens, na lei do nosso país, mas e na lei de Deus? Vamos olhar para trás. A primeira vez que a Bíblia faz menção de uma embriaguez é no capítulo 9 do livro de Gênesis, aonde fala que Noé plantou uma vinha e se embebedou, trouxe escândalo e maldição para a família. Primeira citação bíblica, ela fala de escândalo e de maldição para a família, trouxe problema para o seio da família. Primeira vez que a Bíblia se refere a embriaguez, alguém que bebeu o fruto da vide fermentado, o suco de uva, depois de fermentado, que se torna embriagante, alcoólico, com álcool. A segunda passagem que a gente encontra falando sobre isso, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 32, aonde Ló está morando numa caverna com as suas duas filhas, logo depois da tragédia de Sodoma e Gomorra, e agora as duas filhas dele embebedam o próprio pai, e nós vemos o caso de incesto dentro da família. Mais uma desgraça para um lar, mais uma desgraça para o seio da família. Quem trouxe? Qual foi o meio? O álcool, o vinho, a bebida. Nós vemos outro exemplo trágico nas Escrituras, está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 13. Após Davi pecar com Betseba, manda trazer Urias, e ele embebeda Urias, embebeda. Só um homem em pecado é capaz de dar bebida para outro. Um homem em sã consciência, em sã juízo, um homem em comunhão com Deus, ele tem temor e jamais ele vai dar. Quanto menos vender, vamos ser bem radical hoje, quanto menos vender, lucrando com a desgraça dos outros, lucrando com o mal dos outros, lucrando com o prejuízo dos outros, prejuízo para ele, prejuízo para a família, prejuízo para a finança, sem contar as confusões e brigas que isso gera. Nós vemos outro caso na família de Davi ainda, no livro de 2 Samuel ainda, quando Absalão faz uma festa, convida os irmãos e vinho,
E disse: quando meu irmão estiver bêbado, alegre pelo vinho, vocês matam ele. Gostaria de desafiar você agora mesmo, que se diz cristão, que está me assistindo agora. Faça uma pesquisa na sua cidade. Quantos homicídios, quantas mortes, quantos boletins de ocorrência, quantas Maria da Penha, quantas coisas têm acontecido. Se o começo de tudo isso não foi em volta de um bar, ou em volta de uma roda de cerveja, ou num churrasquinho na casa de alguém que aonde tinha bebida. Vai passar de 80% dos ocorrências, dos homicídios, dessas coisas, vai estar envolvido com algo, sem contar aqueles de trânsito. E você, com a cara grande, vem me dizer que isso não tem problema? Vem me dizer que isso não traz prejuízo? As 4 citações que eu disse das Escrituras sempre são caóticas, sempre tem um fim lamentável. Será que isso não seria o suficiente para dizer para mim e para você que somos crentes? Não, isso não é coisa para cristão. Eu acho que só isso, no meu ver, seria o suficiente para dizer: isso não. Isso toda vez que vem, traz problema para a família, traz problema para os filhos, traz problema para a sociedade, traz problema para a prefeitura, traz problema para o Estado, traz problema para todo mundo. Mas ainda nós vamos mais além. As Escrituras é mais abrangente. E se você diz que não está escrito, porque você quer agradar os seus ouvintes, escuta só. Para achar as entrelinhas, usando as exegeses da teologia em assuntos que às vezes não tem nada a ver, querendo apoiar coisas que não prestam, outros tipos de coisas você acha. Mas aqui, quando se refere ao vinho que você deve certamente bebe por aí afora, escondido, ou nas suas reuniões particulares, você diz que não está nas Escrituras. Para lá, vamos lá. Vamos para as Escrituras. Provérbio 20, o versículo de número 1. O vinho é escarnecedor. O vinho é escarnecedor. E a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que nele erra nunca será sábio. Todo aquele que nele erra nunca será sábio. Um golinho só. Gente, é exatamente que começa com um golinho só. Um pouco de fermento estraga toda a massa. Um pouquinho só de contaminação estraga toda a vida. Uma mosca só atrapalha uma bacia de leite. Não acredito que você ainda não entendeu. Vamos mais para frente. Provérbios 23, está escrito assim, versículo 29 a seguir: porque para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as peleja, para quem as queixa, para quem as ferida sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho. O que está dizendo? Não olhes para o vinho. Escuta só, vou repetir: não olhes para o vinho. Aí você vai: eu vou beber com o olho fechado. Toma jeito. Não, se está dizendo para não olhar, será que não dá para se entender que está escrito: não beba, não faça uso dessa droga? Que isso é problema para você, para a sua família e para aqueles que estão à sua volta. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandecer no copo e se escoar suavemente. Sabe, as Escrituras é fantástica. Vamos dar um exemplo de alguém que se deu bem, de alguém que não se contaminou, de alguém que poderia ser exemplo para a nossa sociedade hoje, para os nossos jovens, para os nossos anciãos. Daniel, no capítulo 1, versículo 12, rejeitou o vinho, rejeitou a comida sacrificada, comeu legumes, bebeu água na sua refeição, na sua vida diária, e se tornou um homem respeitável. Mas isso é pouco, as Escrituras têm mais. O Senhor um dia mandou chamar os filhos de Jonadab, a família dele, levou lá no santuário. Ele queria mostrar um exemplo para aqueles que se diziam sacerdote,
que arrotava, que estavam fazendo a vontade de Deus, estavam ministrando no altar. Deus pegou alguém que não estava no altar, que não era sacerdote, mas que tinha uma postura de vida e obedecia os ensinamentos certo, correto do seu pai. Então trouxe a família de Jonadab e na igreja, vamos dizer assim, na igreja, no porão, nas câmaras, colocou taças de vinho próximo dos filhos dele. Veja o que está escrito em Jeremias 35, versículo de número 6. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Sabe quando Deus conclui no versículo 19, dizendo para os outros que estavam ali, ele dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assim assiste perante a minha face todos os dias. Ou seja, pessoas que Deus sagrada, que rejeitava, que abominava essa questão do vinho. Nós poderíamos estar citando mais: mas Jesus transformou água em vinho, aquela situação toda, aquele vinho era embriagante ou não era? Eu aconselho você, se não faça, adquira a Bíblia de Estudo Pentecostal na página 1517, ou seja, 1517 para facilitar a sua anotação, como também na página 1573. Tem os dois estudos mais profundos sobre o vinho que eu já pude encontrar nessa Bíblia de Estudo Pentecostal. E eles vão mostrar as técnicas que eram feitas para guardar o vinho até 1 ano sem fermentar. Se você não sabia, vou te lembrar hoje que Deus sempre, as Escrituras sempre foi contra o fermento, desde a saída do povo da terra do Egito. O Senhor vem proibindo isso. Fermento é uma figura de pecado, de coisas assim. E para qualquer bebida se tornar embriagante ou alcoólica, ela tem que passar por essa fase da fermentação. Ela tem que estragar. Ela se estraga a vida de quem bebe, estraga a vida de quem vende, estraga a vida de quem compra, e assim por diante. E até aqueles que não bebem, aqueles que não, mas estão em volta, estão morando próximo de alguém que ingere isso, e estão vivendo uma vida caótica. Meus amados, depois de ter dito isso, sem contar os males que segundo a medicina a bebida alcoólica causa para a gestante, para a vida da pessoa, tanto o cigarro tem matado muitas pessoas, e a bebida, direta e indiretamente, tem matado. Além de, se alguém ingerir muito, vai entrar na questão da cirrose, quanto mesmo pode ser no primeiro dia que ele faça uso, ele acha uma briga, acha uma confusão, acha uma contenda, destrói a vida dele, estraga a vida, às vezes na própria família. Estou dizendo isso com fato. Pesquisa na sua cidade, para onde você estiver. E isso é bom. Isso que traz confusão, que traz contenda, que traz prejuízo. Para com isso. Seja um cristão de verdade. Se você era viciado em algo, tem que parar com isso. Se é viciado em tabagismo, para com isso. Assuma, quer servir a Deus, renuncie ao mundo e sirva a Deus piamente, seriamente. Infelizmente, nós vemos muitos pastores, como eu disse, dizendo que não proíbe e que não tem nada a ver. Uns dizem: é pecado se você tomar no meio da multidão, porque vai causar escândalo. Agora, se beber escondido, se beber, não tem problema. Para com isso. Isso é covardia. Isso é covardia. Um ensinador, um pastor, qualquer que seja, que ensinar as pessoas a pecar escondido, vai dar conta. Você é um charlatão, mentiroso, covarde. Ele não é pecado para o povo, não é escândalo para o povo, mas e para Deus? Ele está ingerindo algo que vai prejudicar a própria vida dele, a saúde física dele, sem contar que está gastando dinheiro com aquilo que não é pão. E ainda tem uns cristãos do movimento gospel. Infelizmente, essa questão dos neopentecostal tem estragado muito. Não é só neopentecostal, mas existe também esse povo aí da teologia reformada, ou da teologia reformada, né?
tradicional que bebe também as escondidas por aí afora, sem contar outros por aí afora. Outros não bebem, mas vende. E sabe o que a Bíblia diz? No livro de Abacuque, eu gostaria de ler, talvez você não está conseguindo meditar isso. Veja o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Dá de graça. Imagina você que está vendendo, recebe o dinheiro e coloca no bolso e deu a bebida, vendeu a droga, vamos dizer, vendeu a droga para o pai de família, para quem quer que seja. Meu irmão, meu amigo, isso é um dinheiro maldito. Isso é um dinheiro maldito, lucro desse tipo de coisa. Infelizmente, essa é a realidade. Ah, você não gostou, tudo bem, então vai discutir com Deus e com a palavra dele. Ah, mas eu não vejo problema. Talvez você está cego, a ganância, ou por dinheiro, ou por querer agradar o povo, e esquece de agradar o Deus dono da palavra. Tem sim, tem crente por aí afora, entre aspas, ingerindo droga, e ficará certamente na vinda do Senhor. É tempo de vermos os nossos conceitos e voltar para as Escrituras. Abstenha-se. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Afasta-se dessas coisas. Em nome de Jesus, nesse momento eu protesto contra essas coisas que está entrando. Agora se vê os crentes da cerveja sem álcool. Para com isso, gente. Pecado nunca vai deixar de ter os seus problemas. Se você saiu do mundo, bebia cerveja com água, por que agora você vai querer beber sem água? Bebe água, meu irmão. Fuja da tentação, fuja da aparência do mal. Não é do mal em si que a Bíblia manda fugir. Nós lemos aí em Tessalonicenses 5:22, fuja da aparência do mal, abstenha-se da aparência do mal. Não é do mal em si, não espere o mal chegar, corra antes. Provérbio, vou repetir para você que diz que não está escrito, que não pode. Não olhe para o vinho, não olhe, afaste-se dessas coisas. Em nome de Jesus, mude de vida e um dia nós podemos ir morar no céu. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fuja dessas coisas. Peça, se você não consegue se libertar desse mal, peça para Deus hoje mesmo e Ele pode te libertar. Em nome de Jesus, amém.